Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu me chamo Erivânia Farias, e nós estamos aqui hoje para mais uma aula de matemática. Nós iremos estudar hoje na matemática composição e decomposição de números naturais. Só que antes de nós trabalharmos composição e decomposição, eu gostaria de relembrar aqui com vocês o que nós já estudamos na aula anterior, que é a respeito de ordens e classes. Vocês aprenderam que todo número ele tem uma ordem e ele tem também uma classe. Para facilitar essa compreensão, nós trabalhamos com o QVL. O que é o QVL, professora? É o quadro valor de lugar, onde cada número ele assume uma ordem e assume também uma classe. Vocês aprenderam que a cada 3 ordens nós formamos uma classe. O ideal é que todo número ele tenha 3 ordens. Que ordens são essas? A primeira ordem a unidade, a segunda ordem a dezena e a terceira ordem a centena. Unidade, dezena e centena forma a primeira classe, que é a classe das unidades simples. Depois, nós vemos para a quarta ordem, unidade dos milhares. Quinta ordem, dezena dos milhares. Sexta ordem, centena dos milhares. Que esta segunda classe é a classe dos milhares. Temos também ainda uma terceira classe, que é a classe dos milhões. Também formada por unidade, dezena e centena, só que agora de bilhão. Temos também a classe dos bilhões e assim sucessivamente. Por quê? Porque os números eles são infinitos. Aqui eu tenho outro modelo de QVL. Aqui nós temos 2 classes e 4 ordens. Aqui na ordem das unidades simples eu tenho 9. Lembram que nós já estudamos? Na unidade simples, o 9 está valendo 9 mesmo. Aqui na dezena, o 2, ele está valendo 20 ou 2 dezenas, porque ele está no grupinho de 10, dezena. Centena, temos aqui 4 na centena, ele está valendo aqui 400, não é isso? Porque está na ordem das centenas, e temos aqui o número 1 na ordem das unidades dos milhares. Que número é esse, crianças? Como que eu leio esse número? 1429. Só relembrando um pouquinho de ordens e classes para irmos para o nosso conteúdo, que é composição e decomposição. Agora, vem comigo aqui para o quadro, para nós tirarmos todas as nossas dúvidas e aprendermos bem sobre composição e decomposição. Crianças, agora nós iremos praticar a composição e a decomposição. Vocês irão ver na prática comigo, aqui no quadro, como é fácil. Tia Erivânia, o que é composição? Composição, crianças, é a montagem de um número. Compor é montar, é formar um número. E agora, para auxiliar a montagem do número, vou colocar aqui para vocês como exemplo, o número 125. Como é que nós compomos? Como é que nós formamos o número 125? Observe que o número 125, ele é formado por 100, uma centena. Vamos utilizar aqui o nosso material dourado. Aqui eu tenho um tablete. Esse tabletezinho, ele é formado por 100 cubinhos. Aqui nós vamos ter 100, a centena. O 20, ele é formado por 2 barrinhas de 10, 100, 20 e por 5 unidades, 5 cubinhos, ok, crianças? Então, o número 125, para nós formarmos ele, é desta forma. Eu utilizei 5 cubinhos na unidade, 2 dezenas, perfazendo 20, 2 vezes 10, 20 e uma centena, ok? Assim, nós formamos o número 125, onde o 5 vai ficar na ordem das unidades, o 2 na ordem das dezenas e o 1 na ordem das centenas.
Lembrando a vocês que na ordem, na casinha das unidades, só poderão ficar os números do 0 ao 9. Ok, crianças? Ordem das unidades, só podem ficar os números de 0 a 9. E o 10, Xerivânia, pode ficar na casinha das unidades? Não. 10, ele já é um grupinho de 10, ele tem um grupinho específico para ele. Que grupinho é esse? É as dezenas. Dezena vem de 10, certo? E a centena vem de 100. Vão ficar os números que são formados por 3 algarismos. Na unidade vão ficar os números que são formados por um algarismo, na dezena, números que são formados por 2 algarismos e na centena, números que são formados por 3 algarismos. Então, o que é composição? Compor, formar um número. Vamos aqui a alguns exemplos para esclarecer melhor a composição. Vou dar aqui outros exemplos. Nós vamos compor aqui para vocês o número 200 mais 40 mais 3. Que número é esse, crianças? 200 mais 40 mais 3. Nós estamos aprendendo a compor. O que é compor, crianças? Formar o número. 243. 243, a sua forma composta é essa daqui, onde eu tenho 3 na unidade, 4 na dezena, portanto, se o 4 está na dezena, ele vai valer 40, e eu tenho 2 na centena, que vai valer 200. Essa é a forma de nós compormos os números. Vamos dar aqui mais um exemplo. Então, nós temos aqui 3 ordens. O número 243 ele é formado por 3 ordens. A ordem da unidade, a ordem da dezena e a ordem da centena. Eu agora vou escrever um exemplo para vocês, onde o número vai ter 4 ordens. Esse é o número 5.000 mais 300 mais 70 mais 9. Que número eu vou formar aqui, crianças? Que número eu vou formar aqui? Vamos aqui montar as classes. Eu tenho 9 na unidade, 70 na dezena, 300 na centena. Observe que unidade, dezena e centena, eu formei a primeira classe. Que classe é essa? É a classe das unidades simples, ó. Classe das unidades simples. Sobrou quem aqui? O 5.000, que aqui ele já está na terceira ordem, quarta ordem ou quarto lugar, e ele já pertence aqui à ordem das unidades de milhar, portanto ele está valendo 5.000. Para eu compor esse número, formar esse número, o que é que eu tenho que fazer? Muito simples, apenas retirar todos os zeros que eu tenho. Quando eu retiro todos os zeros, ficou 5 na unidade de milhar, 5.000, o 3 representando a centena, 300, o 7 representando a dezena, 70, mais o 9 que está na unidade. Aqui o meu número, 5.379. Então, essa é a composição, é a formação dos números. Agora, nós iremos falar sobre a decomposição. Se compor é formar número, decompor vai ser o contrário, crianças. Decompor vai ser desmontar, desmanchar o número, tá certo? Decompor é desmontar um número que eu já tenho formado, que é exatamente o que eu coloquei aqui como definição para vocês, que decomposição é desmontar o número. Isto é, dizer
Quanto vale cada algarismo de acordo com a posição que esse algarismo ocupa? E o que é algarismo, Tia Erivânia? Algarismo é números, crianças. Números. Eu agora vou dar como exemplo aqui para vocês o número já formado. Por que que ele já está formado? Porque aqui eu vou trabalhar a decomposição. Se é a decomposição, eu já tenho um número formado e eu vou o quê? Desmontar esse número. Eu tenho aqui o número 148, onde eu tenho 8 na unidade, 4 na dezena e tenho 1 na centena, 148. Então, vamos decompor aqui no quadro o número 148. 148, tá certo, crianças? Vamos sempre colocar as ordens, que é para nós não confundirmos. 8 na unidade, 4 na dezena e 1 na centena. 148. Tem duas maneiras de decompor esse número. O que é decompor? É desmanchar o número. 1 está na ordem das centenas, então ele está valendo aqui quanto? 100. Muito bem, ele está valendo 100. Mais o 4 que está na ordem das dezenas, 4 vezes 10, 40. Então está valendo 40. Mais o 8 das unidades. Essa é uma forma de decompor. O número estava formado e o que eu estou fazendo? Desmontando esse número. Como é que eu desmonto? Apenas acrescentando zeros, dependendo da posição do lugar em que esse número esteja. Essa é a primeira maneira de decompor. Outra maneira é colocando a escrita desse número. 148 é um número que tem uma centena, ele tem uma centena, 4 dezenas e 8 unidades. São estas as duas maneiras de decompormos um número. Esta maneira e esta maneira. Vamos dar mais um exemplo para vocês, para ficar bem fixado. Vamos aqui o número 1724. Vamos decompor o número 1724. O que eu tenho que fazer primeiro? Colocar as ordens desse número. Nunca posso esquecer: unidade, dezena, centena e unidade de milhar. Se eu quisesse saber quantas classes tem esse número, o comum é que um número tenha 3 ordens: unidade, dezena e centena. Então, contando de 3 em 3, aqui eu tenho a primeira classe, que é a classe das unidades simples. E aqui, sempre depois de um ponto, isso é uma regrinha, sempre depois de um ponto eu tenho uma classe. Então, sobrou aqui o 1, que ele está na classe das unidades de milhar. Classe das unidades de milhar. Agora vamos decompor, vamos desmanchar esse número, vamos desmontar. Eu posso fazer, começando da maior ordem aqui. 1000 mais 700 mais 20 mais 4. 1724. Essa é uma maneira. Qual é a outra maneira que nós também aprendemos? Fazer a escrita desse número. Uma unidade de milhar, uma unidade de milhar, 7 dezenas, 7 dezenas, centenas, 7 centenas. Acontece, não é, crianças? 7 centenas, 2 dezenas,
e 4 unidades. E essa unidade aqui, vale lembrar que ela é a unidade simples. Pronto, essa é a maneira de nós decompormos os números. Esta maneira acrescentando zeros e a segunda maneira fazendo a leitura desse número. Então, crianças, era isso que nós tínhamos para repassar para vocês sobre composição e decomposição. Continue estudando. Vamos agora fazer os nossos exercícios para praticarmos. Tchau e até a próxima!